Bom dia, Pastor Joel. Seja muito bem-vindo aí, mais uma manhã com Deus. Glória a Deus. Vamos esperar o povo chegar. Bom dia, Severino. Grande Severino. Bom dia a todos vocês. Vou esperar aí mais um pouquinho, só mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. Hoje vamos ler o capítulo 10. É até grande, é relativamente grande capítulo. É isso aí. Muito bom dia a todos vocês. Hoje vamos ler o capítulo 10 de Marcos, né? Isso mesmo, certinho. Capítulo 10 de Marcos, vamos ler hoje. Então já pega sua Bíblia, se tiver a Bíblia perto de você, já pega sua Bíblia para você acompanhar comigo. Bom dia, Leida. Já pega sua Bíblia, você acompanha comigo a leitura. Também já pega sua apostila. Lembra da apostila? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração da investigação. Vamos conversar um pouco sobre a oração da investigação hoje. Você também vai ter algumas coisas aí que você vai poder refletir, de algumas coisas para você refletir aí, acho que é um tipo de oração muito legal. É um tipo de oração muito legal, muito importante de se fazer esse tipo de oração. Então vai ser um bom aprendizado para vocês e uma lembrança muito boa para mim. Vamos poder aprender isso um pouco mais. Mas e fora ainda essa nossa leitura bíblica maravilhosa. Quero lembrar vocês que se vocês tiverem um pedido de oração, aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Então se você tiver um pedido de oração, vai na interrogaçãozinha aqui embaixo e coloque seu pedido de oração. Que no final nós vamos estar orando por ele. Então, de novo, tem um pedido de oração? Vai na interrogaçãozinha aqui embaixo e coloca o seu pedido de oração que nós vamos estar orando. Bom dia aí quem está chegando agora. E como não temos lá tanto tempo, já vamos começar. Pega aí sua Bíblia, Marcos 10. Pega aí o livro de Marcos, capítulo 10. Amém? Vamos começar nossa leitura? Vou começar aqui daí nosso pontapé inicial no Manhã com Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito meu marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés deixou esse escrito e esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, um homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhe disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, e disse: Para os seres humanos é impossível, contanto, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que não tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receberá já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que queres que eu lhe faça? Eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu bebo e receber o batismo que sou batizado? Eles responderam: Podemos? Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não compete a concedê-lo, pois é aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto a si, disse: Vocês sabem que são considerados governadores dos povos e dominam os que são maiores e exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Amém.
Amém. Bom dia para quem chegou agora, para quem está chegando agora. Lemos aqui o capítulo 10 de Marcos. E agora, rapidamente, vamos refletir sobre algumas coisas que esse texto de Marcos está falando. E a primeira coisa que eu quero falar são como Jesus fala sobre as crianças e ele depois de falar pelas crianças, a Bíblia Mateus logo apontou para o jovem rico, que é uma coisa muito interessante. A primeira é que nós devemos ser como crianças, né? Mas para poder entrar no reino do céu, rapidamente, né? Só para vocês lembrarem. Deus fala assim que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então devemos ser como criança para poder entrar no reino de Deus. Mas por que ser como criança? Por quê? Não sei vocês já viram uma criança que recebe Jesus? Uma criança que fala sobre Jesus? É a coisa mais pura que existe. A criança, ela é inocente ainda. A criança, ela não sabe ainda o peso que é o pecado. Às vezes ela sabe o que é certo, o que é errado, mas ela não sabe o peso ainda que tudo é. Ela ainda é inocente. Mas, mesmo com a sua inocência, a forma que a criança adora a Deus é super genuína. Ela é genuína, ela é completamente, sabe, um coração que acredita 100% naquilo, sabe? Então, a forma que uma criança recebe a Deus é muito lindo. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver isso. Uma criança adorando, uma criança cantando, uma criança se entregando ao Senhor. É algo genuíno e lindo, vindo de Deus. Então nós precisamos ser como criança, que, sabe, aceita Jesus e recebe Jesus no coração de uma forma completa, de uma forma genuína. Sabe, sem nenhuma dúvida, sabe, verdadeiramente recebendo o Senhor, que nós sejamos como criança. E é legal que logo depois ele fala do jovem rico. Logo depois primeiro ele fala para entrar no reino dos céus, depois ele fala uma coisa que vai ficar difícil, beirando o impossível para você entrar no reino de Deus. Porque, como a própria Bíblia diz, que é impossível servir a dois senhores, né, gente? Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Não tem como servir dois senhores. O problema que a gente às vezes se confunde, que o problema não é ter dinheiro. O problema não é eu receber dinheiro. Porque se fosse assim, então vamos todo mundo ficar pobre, ninguém vai receber dinheiro nenhum. Não é assim. O problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a esse dinheiro. Esse que é o real problema. O real problema são as pessoas depositarem todo o seu amor no dinheiro. Depositarem toda a sua esperança no dinheiro. Então vive uma vida para o dinheiro. Vive uma vida para ficar rico. Vive uma vida para ficar rico. E está falando, isso é a raiz de todos os males. Por quê? Fala que a Bíblia é a raiz de todos os males. Quem nunca viu uma briga por causa de uma herança? Quem nunca viu uma família se separando por causa de uma herança? Quem nunca viu pessoas brigando dentro de uma empresa para conseguir uma promoção? Pessoa passando a perna em outra, pessoa mentindo, pessoa denegrindo a imagem de outras pessoas para poder ganhar mais dinheiro. Pessoas passam por cima dos outros para poder ganhar mais dinheiro. As pessoas entram na política e roubam o dinheiro do povo para ficar mais rico. Por isso que fala a raiz de todos os males, porque por causa do dinheiro, as pessoas fazem coisas inimagináveis, só por causa do dinheiro. Então nós precisamos viver uma vida voltada para Deus, precisamos viver uma vida entregue a Deus. Não tem como servir o dinheiro e servir a Deus. Nosso maior amor é ao Senhor. O que nós mais precisamos é a Deus, não é o dinheiro. Não é o dinheiro que nos salva. Não é o dinheiro que te salva. Quem te salva é Deus. Jesus, ele se importa com você e Jesus vai te ajudar. Ele vai fazer não faltar nada na sua vida. Pode ser que você não fique rico, realmente, mas não vai faltar nada. Esse jovem aqui, Jesus pediu para ele entregar tudo. Mas ele não está pedindo isso para todo mundo que é rico.
Mas por que ele pediu para esse jovem entregar tudo? Porque Jesus sabia que o Deus dele não era Deus, era o dinheiro. Jesus sabia que ele estava fazendo um monte de coisa certa. Mas se Jesus pedisse algo relacionado ao dinheiro dele, ele não ia fazer. E quantas vezes, nós temos a oportunidade, Deus nos incomoda a ajudar uma pessoa, dar uma cesta básica, aí lá, às vezes, pagar uma conta de uma pessoa que você conhece, que não está com condição de pagar essa conta, dar uma oferta para uma pessoa, dar uma oferta para a igreja, dar o dízimo, devolver o dízimo. Mas, quando às vezes o nosso coração começa a incomodar e a gente começa a sentir que nós devemos fazer essas coisas, muitas vezes só ignoramos. Fala, Deus, eu tenho conta para pagar. Deus, eu tenho isso daqui para fazer. Deus, eu estou juntando dinheiro para essa viagem. Mas a gente prefere só fazer coisa para nós e não sermos generosos com o próximo. Principalmente essas pessoas que estão bem do nosso lado, que muitas vezes não tem nem o que comer. Porque amamos mais o nosso dinheiro, porque é nosso. Você está agarrado com aquilo. Então, desse jeito, a gente não entra no reino dos céus. Por isso não tem como servir a Deus e o dinheiro. Porque se você for servir a Deus, você vai ter que ser desapegado. Você não vai ter que se apegar ao dinheiro. E muitas vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que com dinheiro não vai dar. Não é? Que com dinheiro você vai ter que abrir mão. Então que nós sejamos um povo que aceita Jesus verdadeiramente, que vive Jesus, que é inocente como criança, na questão de aceitar verdadeiramente o Senhor, que tem um coração como uma criança, que tem Jesus genuinamente no coração e que também não vive uma vida para o dinheiro. Nós temos o dinheiro, mas não vivemos uma vida para Ele, porque o nosso amor é Jesus. Amém? E também, aqui vamos falar rapidamente sobre a nossa apostila e nossos tipos de oração, E hoje o tipo de oração, se você está aí com a sua apostila, o tipo de oração de hoje é a oração da investigação. Hoje o tipo de oração é a oração da investigação. E é um tipo de oração muito legal, que é uma oração onde nós vamos investigar a nossa vida. E aqui ele colocou 2 áreas da nossa vida para a gente investigar. A primeira coisa é você investigar como Deus está agindo na sua vida. Você sabia que Deus, Ele age na sua vida diariamente? Você sabia que Deus está do seu lado diariamente? Você sabia que Deus está se movendo na sua vida diariamente? E muitas vezes Deus nos ajuda, Deus, faz pequenos milagres diários na nossa vida e você nem percebe. Você só deixa passar. E muitas vezes Deus está querendo se mostrar a você através dessas coisinhas, dessas coisas simples da vida. Por isso, nós precisamos pensar e refletir e investigar a graça de Deus em nossa vida. E aqui na apostila colocou algumas coisas e eu quero que você pare para pensar. Perceba que tudo que você tem de valioso é fruto de Deus. Tudo que você tem de valioso foi a graça de Deus que te deu. Lembre-se hoje de uma graça de Deus, uma bênção que você recebeu de Deus sem merecer. Pare para pensar, uma coisa que Deus te abençoou e você não merecia isso. Lembre-se de uma misericórdia de Deus. Você merecia um castigo, você merecia a morte, Mas Jesus foi misericordioso com você. Pense nisso também. E essa tem a primeira investigação para você fazer. Pense na sua vida, como Deus tem agido na sua vida, essas coisas que nós falamos. E a segunda investigação é as suas atitudes. Quais são os seus pecados de estimação? Você tem um pecado oculto para as pessoas? Lembre-se, nunca é para Deus. Você tem um pecado oculto para as pessoas? Você não fala com ninguém, você não conversa com seu pastor? Você está disposto a se libertar disso? Comece a analisar. Você tem caído muito no pecado, como tem sido sua vida, está sendo difícil. E eu quero te falar que Deus, Ele quer te ajudar. Quero te falar que a Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros
para sermos curados. Deus já nos deu perdão, mas precisamos ser curados dos nossos pecados, ser curados desses vícios que nos cercam. Então é preciso que nós primeiro analisemos a nossa vida. Depois de analisar, precisamos conversar com o nosso pastor, precisamos sentar com ele, precisamos nos confessar e aceitar o processo de Deus de libertação, de transformação. Então essas são as duas formas de investigação. Que você hoje possa investigar, primeiramente, a graça de Deus na sua vida, como Deus tem agido na sua vida, e às vezes você nem percebe, não para pensar nas coisas que Deus tem te ajudado. E a segunda é analisar a sua vida e ver como está a sua vida espiritual, ver aí seus pecados. Você tá vivendo uma vida de rotineira de pecado, você está confessando para o seu pastor, você está num processo de transformação. Analise essas coisas hoje, faça essa oração, entregue ao Senhor. E aí, agora vamos ler aqui o exemplo dessa oração, que é assim: Precioso Salvador, por que tenho medo do seu exame minucioso? Sei que é um exame de amor, no entanto, continuo com medo do que possa vir à superfície. Ainda assim, convido-te a me sondar profundamente, para que eu possa conhecer a mim mesmo e a ti de maneira completa. Amém. Que nós possamos, então, reconhecer sempre Deus agindo em nossas vidas e as coisas que Deus nos ajuda, e nós possamos também reconhecer nossos pecados, reconhecer nossos erros, e nos arrepender e buscar ajuda quando for necessário. Amém? Que você possa fazer essa oração de investigação hoje. Investigar a sua vida minuciosamente e deixar Deus também investigar a sua vida. Deixar Deus cutucar essa ferida. Deixar Deus tratar essa ferida. Deixar Deus te mostrar as áreas que você está errando também. Amém? Que Ele nos mostre e nos aponta a direção. Amém? Espero que você tenha recebido uma boa palavra aí. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém? Vamos agora para o nosso momento de oração. Já vi que tem alguns pedidos aqui, né? Vou abrir a caixinha aqui de pergunta. Quero lembrar que dê prioridade para mandar a pergunta aqui antes. Quando você chega, já manda já manda a sua oração aqui embaixo. Dê prioridade para mandar aqui embaixo, fica mais fácil de organizar. Então, vamos ler aqui. Temos alguns pedidos de oração aqui. E vamos orar. E que você aí onde você está, na sua casa, possa orar comigo e entrar em espírito de oração mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, te glorificamos, Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Pedimos, Senhor Deus, primeiramente, Senhor Deus, para que nós possamos investigar nossa vida. Nos perdoe pelos nossos pecados, Pai. Pai, por favor, Pai, nos perdoe por muitas vezes, Pai, Senhor Deus, fugir, Pai, do seu exame minucioso. Fugir, Senhor Deus, de quando o Senhor Deus está querendo tocar na ferida. Por favor, Senhor Deus, toque na ferida, nos trate, nos cure, Pai. Nos ajude também a enxergar, Pai, o quanto o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, Pai. O quanto, Senhor Deus, nos pequenos detalhes o Senhor tem nos ajudado, Pai, e nos, Pai, feito, Senhor Deus, conseguir seguir em frente. Queremos também orar por todos os irmãos, para a nossa família aqui da Igreja de Nazareno, Pai. Todos os nossos ministérios, Senhor. Queremos orar, Pai, pela Lena, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, tire essa dor dela, Pai. Que ela seja curada em nome de Jesus dessa dor, Pai. Receba a cura agora em nome de Jesus. O Espírito Santo visite a vida da Lena. Senhor Deus, oramos, Pai, pela todas as famílias, Senhor Deus, pela nossa igreja, Senhor Deus, pelo pai e a mãe do Severino. Oramos pela saúde da filha da Josilane, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor Deus, essa Isabela, Pai, que ela seja curada em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ela receba cura em nome de Jesus, onde quer que ela esteja, Pai. Senhor Deus, oramos, Pai, pela vida do cunhado da Clara, Pai, pela vida do Diego e todos os enfermos, Pai, em nome de Jesus, que leve a cura, Pai. Senhor Deus, também pedimos oração pela vida do pastor Joel, Pai, que, Senhor Deus, que ele vai levar exames ao médico, Pai. Que, Senhor Deus, que nada de mal aconteça, Pai, que em nome de Jesus ele seja bem, Senhor Deus. E que não se nos aponte nenhuma doença, nem dele, nem da Ruth, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela família pastoral, Pai, abençoe a família aqui, pastoral daqui da nossa igreja, de todas as igrejas aqui do distrito, Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os ministérios, Senhor Deus, da igreja, que o Senhor Deus possa nos edificar e crescer, Pai.
Abençoe também as finanças da igreja, Pai. Nós sabemos que a igreja precisa se manter, Pai. Ajude aos irmãos a serem fiéis, Pai, a serem generosos, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, essa igreja também possa sempre se manter, Pai, todas as igrejas aqui. Senhor, abençoe os doentes, Pai, e tire toda a doença desse local, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos viver para o Senhor e ficar com o Senhor, Deus. E também, Senhor Deus, por essa, novamente pela Lena, Pai, por essa dor abdominal, Pai, que em nome de Jesus ela seja curada, Pai. Derrame a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos, Pai, pelo José Carlos, Pai, pela Valdete e Deco, Pai, que estão com Covid. Declaramos a cura na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo Ministério da Família também, Pai, que venha a frutificar, Senhor Deus, estar contigo. Senhor Deus, abençoe a vida do pastor Roberto, Senhor Deus, da pastora Cássia, que o Senhor Deus possa guiá-los, Pai, para fazer a Tua vontade. Que nós tenhamos um dia abençoado e vivamos, Senhor Deus, inteiramente para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor tenha falado com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso na presença de Deus. Estamos aí na metade da semana, ainda tem mais um pouco para vir. Então que nós tenhamos um dia abençoado de trabalho, ou de descanso para alguns. Então que fiquem vocês com Deus. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã de manhã, hein? Deus abençoe todos vocês.